O Código de Hammurabi. A Mesopotâmia, que era uma região entre os rios Tigre e Eufrates, é conhecida como o berço da civilização. Nesta região, parte dos homens passaram a viver em cidade. O processo de urbanização deu origem a uma série de benefícios para o homem. Nas cidades, o comércio floresceu e os avanços científicos passaram a ser mais frequentes. No entanto, a vida na cidade também fez aumentar o conflito entre os homens. Para pacificar e evitar conflito entre os membros da sociedade, foram instituídas leis. O primeiro código de leis escrito que se tem registro ficou conhecido como Código de Hammurabi. Este código, este compêndio de leis babilônicas gravadas em pedra, registra como deveria ser aplicada a justiça nos mais diversos casos, podendo se tratar de disputas por propriedades e atos contra a vida. Este código de leis foi escrito por volta de 2000 a.C., durante o reinado do rei Hammurabi, rei da Babilônia. O reino da Babilônia era o mais vasto da sua época e Hammurabi teve um papel crucial em sua consolidação. O rei se autodeclarava um enviado de Deus para criar uma sociedade justa e ordeira. E na sua autoridade, ela foi concedida por Marduk, que era um deus ou uma divindade babilônica. Antes da criação dos códigos escritos, as leis se sustentavam apenas nos costumes da comunidade e, na maioria dos casos, tinham uma participação com base religiosa. Aqueles que não se enquadravam nos moldes e nos costumes vigentes do seu grupo sofriam os mais diversos problemas de críticas e retaliações. Estes poderiam ser até mesmo banidos da sociedade, mas também poderiam estar sujeitos a entrar no páreo e até mesmo a pena capital. A convivência entre grupos distintos passou a se tornar comum nas cidades da antiguidade, que muitas vezes se diferenciavam em hábitos e costumes. Por isso, se fez necessário o surgimento das leis que está acima dos costumes de cada grupo. O famoso Código de Hammurabi tinha como objetivo
cumprir este papel. E também a famosa frase da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que inspirada na lei de Talião, sintetiza o espírito do Código da Lei. E assim, todo delito teria sua punição proporcional. As leis foram gravadas em grandes pedras de basalto e ficavam expostas em praça pública. Uma destas grandes pedras foram encontradas em 1911 por um arqueólogo francês. E hoje encontra-se em exposição no Museu Louvre, em Paris. Grandes partes dos crimes tinha como castigo a pena de morte. E muitas vezes nem sempre a pena exigida era do autor do crime. Se, por exemplo, uma casa mal construída desabasse e matasse o filho do proprietário, o filho do construtor era condenado à morte para satisfazer a justiça. O fato de as leis estarem gravadas em pedras tornava muito difícil a sua modificação, e por isso as leis permaneciam imutáveis e sem emendas por muitos séculos. A Constituição brasileira tem em seu corpo algumas cláusulas pétreas, como, por exemplo, os direitos e garantias individuais. Elas são chamadas de cláusulas pétreas porque elas não podem ser modificadas, como se fossem realmente gravadas em pedras. O Código de Hammurabi influenciou vários outros conjuntos de leis que vieram posteriormente, como é o caso da antiga lei judaica trazida por Moisés. Foi com o surgimento das primeiras raízes do direito na Mesopotâmia que foi possível que o homem pudesse viver em grandes comunidades com uma certa harmonia. E assim o homem continuou sua marcha rumo à civilização.